que é questão novinha mesmo, inclusive de conteúdo novo, que é conteúdo de fundos de investimentos. Salve, salve tubarões! Nesse vídeo vamos resgatar questões que caíram nas provas de CPA 20 em 2024. Então já vai deixando o like, dá aprovação nesse vídeo. Vamos nessa? Chega aí, Lucas! O estagiário é o administrador legal do fundo Shark Cambial. Então é um fundo tipificado como cambial. Para que esse fundo seja tipificado, aqui ó, termo novo, ó, porque antigamente se falava que era classificação CVM, Isso aqui caiu, porque hoje o fundo é tipificado conforme as cotas dele, né? É uma nova classificação, uma modernização que passou a valer na sua prova a partir de janeiro de 2024, ok? Então, quando eu falo que ele é tipificado como fundo cambial, na prática, inclusive eu falei isso na sala de aula, ele é a mesma coisa que a classificação CVM. Mas, burocraticamente, contabilmente, ficou mais simples para o fundo, porque ele pode ter um único CNPJ e várias tipificações de classes, de cotas, perdão. Então, para ser tipificado, depende de que ativo ele compra. É igual que era antes, só que agora tem tipificação. Então, para ser tipificado como fundo cambial, ele tem que ter um número mágico, que antigamente era o número mágico da classificação CVM, e agora o número mágico da tipificação, para compor seu patrimônio líquido com no mínimo, por cento de variação de ativos ligados à moeda estrangeira. Então, que número que é esse? Fundo cambial trabalha também, e aqui a parte de decoreba, né, também com 80%. Olha só. Sempre que falar de tipificação, nunca vai ser 100% mínimo, tá? Não tem fundo nenhum que é mínimo 100%, nunca, tudo bem? O máximo pode ser 100. 67 é fundo de ações e 95 seria o fundo referenciado, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui, tá? Fundo cambial é 80%. Em geral, nas tipificações, se você esqueceu tudo, você pode chutar em 80%, que é a maior gama de fundos tipificados, patrimônio líquido desses caras, é em 80%. Fundo cambial também, tá bom? Deixa eu dar a resposta. 3. O estagiário, olha essa aqui, caiu semana passada, bem interessante, tá bom? O estagiário fez um investimento que rendeu 25% em 2024. No mesmo período, o IPCA, que é a inflação, foi de 30%. Nesse caso, pode-se afirmar que, bom, vamos lá, tá? Vamos aqui por partes. Pegar aqui uma folha em branco. A gente, como eu sempre digo, eu não estou aqui para dar gabarito, estou aqui para fazer você entender. Tudo bem? Então, olha só. O meu investimento cresceu 25%. Eu fiquei, portanto, 25% mais rico com o investimento, tá? 25%. Pô, Lucas, maravilha, cresceu a sua grana. Sim, mas dinheiro, olha só como essa frase vai ser polêmica. Dinheiro serve pra nada. Hã? Como assim, Lucas? Dinheiro serve pra nada. Lucas, tu quer me enlouquecer? Tu sabe o que dinheiro serve? Para trocar por algo. Ou seja, para trocar por um celular, para trocar por um relógio, para trocar por água, para trocar para um apartamento, para trocar por roupa, por comida. Tá, Lucas, por que você está me contando isso? Porque olha só, o meu dinheiro sim ficou mais gordo em 25%. Meu dinheiro sim me deixou mais rico 25%. Né? Tá aqui o meu dinheirinho, ele cresceu 25%. Porém, no mesmo período, a inflação foi de 30%, foi maior, 30%. Tá, Lucas, mas por que isso tem a ver? Calma que a gente está aqui para explicar tudo no detalhe. A inflação foi de 30%. E o que isso representa? Inflação é aumento médio do preço das coisas. E lembra que dinheiro serve como moeda de troca para comprar alguma coisa. Para comprar algum bem ou serviço. Né? Para pagar a escola do filho, para comprar água e assim vai. Então, esse bem ou serviço valorizou no mesmo tempo 30%. Ou seja, eu não tive o que chama de ganho de verdade. Lucas, você ficou mais rico? Fiquei 25% mais rico, mas as coisas que eu vou comprar com dinheiro, que lembra que dinheiro serve para nada, a não ser para trocar por algo, cresceram mais, cresceram 30%.
Então, eu tive aqui esse pedaço aqui em que a inflação cresceu mais, o preço das coisas cresceu mais que o meu dinheiro, que deveria ter sido ao contrário. Isso aqui é uma rentabilidade real negativa. Como assim, Lucas? O que é rentabilidade real? É quanto de verdade eu ganhei de dinheiro depois da inflação. Porque os 25% tem que cobrir a inflação e mais me dar ganho. Porque assim eu fiquei mais rico. Essa é a ideia. Então, rentabilidade real é quanto que eu ganho depois da inflação. Então, se eu voltar para cá, né, e ver justamente nesse exemplo, ele fala o seguinte, olha, então 25% eu ganhei, 30% foi IPCA. O investimento teve retorno real. Retorno real depois da inflação. Positivo? Não, teve retorno real negativo, conforme eu desenhei para você ali, no detalhe. Por isso que eu digo, eu explico no detalhe. O investidor perdeu poder de compra no período. Sim, perdeu o poder de compra, porque o dinheiro dele valorizou menos do que os bens. Perfeito. O investimento estava atrelado à inflação. Não, porque se estivesse atrelado à inflação, eu teria ganhado pelo menos a inflação. Aí tem investimentos, a NTNB, por exemplo, que paga a inflação. Teria ganhado pelo menos 30%. Portanto, sei de casa a resposta para você. Como sempre, Número 4. Essa aqui também, hein? Caiu semana passada, assim como todas dessa aula aqui, tá? Bora! O estagiário está buscando uma alternativa de investimento com uma estratégia voltada para ganhos de curto prazo. E com explicação, né? Aqui não é bem explicação o termo, né? Com exposição a diferentes tipos de ativos. Nesse caso, ele deveria optar por... Bom, vamos lá. Se eu quero diferentes tipos de ativos, eu tenho que estar no fundo multimercado. O que é o fundo multimercado? Ó? Multimercado, multimercados, vários mercados. Ou seja, quando eu tenho, presta atenção em mim, quando eu tenho um fundo de renda fixa, ele compra ativos de renda fixa. Se eu tenho fundo de ações, ele compra a maioria da carteira em ações. Fundo cambial, a maioria da carteira em fundo cambial. Ativos ligados à moeda estrangeira, câmbio, dólar. Mas pode ser, né? Já o fundo multimercado, multimercados, vários mercados, ele pode, dependendo da decisão do gestor, estar em ações, ele sai. Comprar câmbio, ele sai. Comprar moeda estrangeira, ele sai. Comprar renda fixa, ele sai. Comprar juros, ele sai. Comprar exterior, ele sai. Quando ele quiser. Porque ele é um multimercado. E o que o estagiário quer é estar exposto a diferentes tipos de ativos. Vários tipos de ativos. Ou seja, eu não posso dar para ele o renda fixa. Porque no renda fixa simples, ele vai comprar ativos de renda fixa com baixíssimo risco somente. Não posso. Se for um renda fixa crédito privado, a única diferença é que ele vai comprar ativos, em vez da União, vai comprar ativos privados. Compro crédito privado. Ou seja, também não me dá vários tipos de ativos. Também está fora. Então, eu fico com 2 multimercados. Caramba, Lucas, o que é esse tal de multimercado? Trade e macro, olha só. Os multimercados, dentro deles, eles têm as suas estratégias. Como não está claro, porque quando você entra aqui, como eu sou um multimercado, eu posso ser qualquer coisa. Concorda comigo? Entende a lógica, não precisa decorar nada. Poxa, eu te falei, se eu sou um fundo cambial, eu vou comprar câmbio, tá muito claro. Se eu for um fundo de ações, eu compro ações. Agora, o multimercado, você fica os olhos vendados, você fala assim, ó, caramba, e agora? Então, ele tem que dizer qual a estratégia dele. E se for um multimercado trading, é uma estratégia. Se for um multimercado macro, é outra estratégia. O multimercado macro, ele se expõe a questões macroeconômicas. Ou seja, ele está muito mais posicionado para médio e longo prazo, por mudanças macroeconômicas. Analisando o mundo inteiro, macro, grande. Não, o que o cara quer, porque ele quer de curto prazo. O trading é trade, rápido, ó, tradando, compra e venda, compra e venda, compra e venda, compra e venda, trade, compra e venda, trade, day trade, lembra disso, ó, day trade. Então, o multimercado trading vai dar vários tipos de ativos para ele e também vai dar ativos que ele vai trocar rápido. Essa é a ideia.